Boa noite, meu nome é Felipe Mion. Se você é novo aqui, oi. Se você não é novo aqui, oi. Hoje eu vou falar sobre um caso, um true crime, que aconteceu no Vale do Silício. E eis o que eu sei sobre o Vale do Silício. Pois então, foi difícil pesquisar esse caso, mas eu tava recebendo vários vídeos falando sobre a voz da Elizabeth Holmes. E eu falei assim, por que será que as pessoas são obcecadas pela voz da Elizabeth Holmes? I wanted to do something with my life. Depois vários vídeos sobre o fato da Elizabeth Holmes usar gola alta, porque as pessoas são obcecadas pela gola alta da Elizabeth Holmes. E aí, quando eu fui pesquisar o caso, eu achei estranho demais que as pessoas eram muito obcecadas com a voz, são muito obcecadas com a voz, são muito obcecadas com a roupa, mas não com as fraudes que ela cometeu no Vale do Silício, Silicon Valley. Por um segundo, só um segundo, eu pensei que era outra coisa, silicone. Pra quem não sabe quem é Elizabeth Holmes, ela é uma mulher loira, bonita, com uma voz grave, ou talvez aguda, ninguém sabe ao certo, e que foi comparada aos 19 anos com Beethoven, Elon Musk, criaturas místicas, Mark Zuckerberg. Por quê? Dentro do Vale do Silício tem um ambiente específico onde essas pessoas trabalharam inicialmente. E é pra lá que a Elizabeth Holmes decide levar, jovenzinha, a empresa dela, que se chama Theranos, em 2014. A empresa começa antes, ela começa supostamente num lugar que não era um bom bairro para uma mulher que cresceu na alta sociedade. No entanto, depois que ela sofreu supostamente um atentado onde ela quase foi morta, ela recebeu mais dinheiro e aí ela foi pra esse lugar onde Steve Jobs já trabalhou, onde Elon Musk já trabalhou, onde Mark Zuckerberg já trabalhou, levando a Theranos, que era uma startup. E o que eu sei sobre startup? É isso que eu sei sobre startup. Esse caso vai ser difícil. Mas eu fiquei bastante interessado para tentar descobrir o máximo possível sobre essa mulher. E eu achei bastante interessante o fato de que, nos últimos 50 anos, isso é verdade, não teve um grande avanço em tecnologia sobre tecnologia diagnóstica, APS, Atenção Primária da Saúde, no sentido em que é comparado como uma foto ou um filme. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Quando a gente faz exame uma ou duas vezes por ano, a gente está tirando uma foto do que supostamente está acontecendo no nosso organismo. É assim que a Elizabeth Holmes estava explicando. Com a ideia dela, uma das muitas ideias dela, você poderia, eventualmente, ter basicamente um negócio que parece uma impressora e fazer todo dia um furinho no seu dedo, exames complexos, com uma gotinha de sangue, e aí você teria todos os dias uma coisa que no lugar de uma foto seria o seu corpo, a sua biologia em movimento, que te daria mais autonomia como paciente ou como profilaxia, para você evitar determinadas enfermidades. Então a ideia parecia ótima. No entanto, Elizabeth Holmes, quando ela entra na universidade aos 18, 19 anos, ela já entra com a mentalidade fake until you make it. Finge até você conseguir. Não é à toa que a máquina que ela vai criar, que ela criou, chamava Edison. Por quê? Thomas Edison também utilizou de artifícios do tipo, não tinha dado certo o experimento, ele falou que tinha dado, e aí com um prazo a mais ele conseguiu fazer dar certo. No caso em questão ela não conseguiu, mas a gente chega lá. Quando a Elizabeth Holmes teve a primeira ideia dela, e a primeira ideia dela era mais ousada do que a ideia que eu vou contar a seguir. A primeira ideia dela era fazer uma máquina onde não só pela nanogota, se chama nanotainer, que guarda a gotinha do sangue capilar. Não só ela faria diagnóstico, mas ao mesmo tempo ela já introduziria antibióticos no paciente automaticamente, sem a necessidade da intervenção ou de intermediação de médicos. Essa era a ideia inicial dela. E essa ideia ela levou para a doutora Phyllis Gardner, que é médica e professora titular de medicina na Stanford, que é onde a Elizabeth Holmes estava fazendo universidade. Mas ela não vai ficar lá por muito tempo, não. Ela volta várias vezes nessa professora. Essa professora, aliás, tem no YouTube várias entrevistas dela. Ela não segura a língua para falar sobre a Elizabeth, então é bem interessante ver ela falando sobre a Elizabeth Holmes. Essa professora, titular de medicina da Stanford, não compra a ideia dela, fala que é impossível. Não dá para você fazer com uma gota de um sangue que vem de um capilar uma diluição suficiente para criar vários testes e ao mesmo tempo já entregar a medicação correta na dose correta, porque tudo isso varia de acordo
com a anamnese. O médico sempre vai ser necessário para fazer uma anamnese do paciente. Então era impossível tecnologicamente, segundo a professora titular de medicina da Stanford, era impossível clinicamente. Mas a Elizabeth Holmes não desiste da ideia. E na verdade ela convence uma pessoa mais importante da Stanford de que ela tá certa e que ela vai conseguir fazer com que a ideia dela dê certo. Pelo menos a ideia de diagnosticar com base numa nanogota de sangue vinda de um vaso capilar do dedo. Então ela convence a primeira pessoa a trabalhar para ela. E as pessoas são importantes nesse caso. Chamava Channing Robertson. E ele não era titular de uma cadeira na Stanford. Não, ele era titular do departamento inteiro de ciência da Universidade de Stanford. Ou seja, ele era até mais importante que a professora lá titular de medicina. E ele deixou o cargo dele vitalício na Stanford para seguir a Elizabeth Holmes aos 19 anos de idade, e a ideia dela que, segundo o chefe do departamento de ciências da Stanford, era revolucionário e poderia dar certo. Se ele disse isso, quem que ia contestar, né? Já que ela convenceu o cara mais importante da Stanford, que é uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, o que ela faz? Ela sai da universidade. Se eu convenço o cara que é fodástico, pra que eu vou ficar aqui? Eu convenci a pessoa que é fodástica, então não preciso estar aqui, eu sou o Zuckerberg, tô indo, tchau. E a ideia dela envolve medicina e envolve engenharia, né? Ou seja, mais ousada que um Zuckerberg. Em 2014 foi quando a Elizabeth levou a Theranos lá pro Vale do Silício. Mas só que essa ideia começou em 2004, na Stanford. Entre 2004 e os 9 anos subsequentes, a Elizabeth Holmes trabalhou nessa ideia, mas ela trabalhou na ideia com base em publicidade e patentes. Então, essa seria, ou poderia ter sido, uma bandeira vermelha para esse cara que deixou o cargo vitalício na Stanford. Mas aparentemente não foi. E ela não convenceu só ele, não. Ela convenceu muita gente, e muita gente importante, de que a ideia dela poderia funcionar. E, sinceramente, um dos artifícios que ela usou, e que até quando eu assisti o TED Talk dela, eu falei, poxa, bem que eu queria que ela tivesse certo. Ainda tô torcendo que ela esteja certa, um dia chegue a esse nível. Enfim, um dos artifícios que ela usou foi contação de história. E ela é uma boa contadora de histórias. Então ela contou a história sobre um tio dela que ela amava muito, teve um câncer de pele e de repente morreu. E foi daí, juntando com uma fobia que ela tinha de agulhas, que ela pensou nessa ideia revolucionária dentro dos últimos, 50 anos da medicina. Desde a descoberta da penicilina, por exemplo. Eis a data aqui embaixo, porque eu não sei. Então vamos lá. Ela convenceu o cara de Stanford, já falei 10 mil vezes, né? Quem mais ela convenceu? Ela convenceu um tal de Avier Tevanian, da Apple. Foda falar esses nomes. Larry Ellison, fundador da Oracle. Don Lucas, fundador e investidor também da Oracle. E ela tinha 21 anos de idade quando ela convenceu essas pessoas. Um dos investidores iniciais também conhecia ela desde criança. Inclusive, ela era uma das melhores amigas da filha dele. Mas ele disse em entrevista que ele não investiu nela porque ele conhecia a família. Ele investiu nela porque ele acreditava. O nome dele era Tim Draper. Ele simplesmente foi o primeiro cara a investir no Tesla. Eis o que eu sei sobre Tesla. Skype, ligar a câmera eu sei. Baidu, não faço a mínima ideia do que seja. E Hotmail. Ele só investiu pela primeira vez. Foi o primeiro cara a investir nessas empresas e foi um dos primeiros a investir na Theranos também. No quadro de conselheiros da Elizabeth, da Theranos, ela tinha também, não acabou, o General Matis, ou Matis, antigo comandante da CENTCOM. O Dick Kovacevic, antigo CEO da Wells Fargo. O Sam Nunn, especialista em ameaças nucleares e biológicas. Bill Perry, ex-secretário de defesa dos Estados Unidos. Harry Kissinger, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, George Shultz. E esse é importante porque o neto dele vai ser importante no caso, que era ex-secretário de Estado e do Trabalho do Tesouro dos Estados Unidos, cujo neto, Tyler Shultz, é um dos ex-funcionários mais vocais sobre a Theranos. É um dos que mais aparece aí na CNN, por exemplo, para explicar os desenrolares dessa novela do Vale do Silício. No momento em que a Elizabeth Holmes tem toda essa galera aí atrás dela, toda essa galera falando, cara, ela é o Beethoven, ela é uma criatura mítica. Ela é comparada com umas coisas muito estranhas por essas pessoas. Do tipo, criatura mítica, uma deusa, enfim. Não sei, não no sentido físico necessariamente, mas do tipo assim, como se tivesse alguma magia ali em volta dela. Eles falam com um tom de muita referência sobre ela, o que é muito estranho. Quando ela teve toda essa galera atrás dela, né, isso que eu tava falando, me perdi.
a Theranos tinha chegado num ponto em que ela podia deixar de ser, segundo uma amiga minha que tentou me explicar, porque trabalha com startup, ela podia deixar de ser uma startup para se tornar uma empresa de capital aberto. O problema é que a empresa de capital aberto tem que seguir outras regras que uma startup ali no Vale do Silício não precisa seguir. Obrigado, Bru, por ter me explicado isso, tá? O que a Elizabeth faz? Ela fala assim, não, na verdade eu tô fazendo umas pesquisas que eu pretendo levar pros militares, e aí é tudo sigiloso, então vai ficar fechadinho mesmo. E fechadinho é fechadinho mesmo. A máquina que ela criou, que parece uma impressora, ficava no porão da Theranos. Que, um paradoxo, sei lá, uma coisa irônica, era janelas transparentes, meio que pra dizer, olha, futuro da medicina é a transparência, é o conhecimento. O que eu ouvi num documentário aí que tem na HBO, que eu recomendo. Tô ouvindo criança, gente, eu não gosto de criança. Ficou até quieto. E por fim, ela agrega um cara que, tipo, é o braço direito dela, que é o Sony Balwani, que ela conheceu no intercâmbio, que era o namorado dela, e que também é outro tópico, é o terceiro tópico mais falado dela no YouTube. O primeiro é a voz, o segundo é a roupa igual ao do Steve Jobs, e o terceiro é o fato dela ter namorado esse cara, que era mais velho e não era tão bonito quanto ela. Tipo assim. Só que o que é estranho sobre o Sony é que ele é o braço direito dela, só que, apesar de ele ser milionário, ele fez sucesso como empreendedor nos anos 90. Então ele não foi um dos caras que investiu, tipo, no Tesla, mas ela torna ele o braço direito dela. Isso pra mim ainda não tem uma resposta sobre o porquê. Não acho que era amor. Mas ele era especialista em tecnologia da informação, que vendeu uma empresa por milhões nos anos 90 e depois nunca mais. Entre muitas frases populares da Elizabeth Holmes que tornaram ela esse mito, uma delas é: eu sou casada com a Theranos. Então, a relação dela com o Sony nunca foi muito divulgada. Como as pessoas reverenciavam ela como quase uma criatura mítica, eu não acho que foi coincidência que a Elizabeth Holmes falou isso, porque eu lembrei exatamente da mesma frase, quase a mesma frase, dita pela Elizabeth I, não a que tá viva, a primeira, Tudor, filha dos Tudors, que disse que era casada com a Inglaterra. Eu acho que nada do que Elizabeth Holmes fez ou falou não foi pensado, pelo menos até ela começar a ficar paranoica, mas eu já chego lá. Não é segredo nenhum que a realidade é que a máquina não funcionava. E existe um esquema de como ela não funcionava. Na verdade, dois esquemas. Um de como ela deveria funcionar e um de como ela realmente funcionava, que não funcionava. Inicialmente, ela vai tentando fazer melhorias nessas máquinas, colocando inclusive equipes uma contra a outra para concorrer quem consegue fazer o melhor aparato, desenvolver o melhor equipamento, diminuir o tamanho, quanto menor a máquina, melhor. Outra coisa que ela copia do Steve Jobs, mas ela realmente, no começo, aparenta querer fazer a coisa dar certo, porque ela faz estratégias que são conhecidas e que dão certo para avanços tecnológicos e avanços científicos. Mas a realidade da máquina é que ela não funciona porque é muito, como eu disse, uma gota de sangue que se você dilui e tem que ainda misturar com vários outros reagentes, que diluído não vai detectar as coisas corretamente. Ainda por cima a máquina vai batendo uma coisa na outra, vai misturando sangue de uma pessoa com outra e é coisa catastrófica. Então a gente entra numa segunda fase da Elizabeth Holmes, que é a fase em que os investidores, porque os investidores, né, tipo, eles querem saber pelo menos se tá dando certo, e aí, o que tá acontecendo, né? Eles, por ser uma startup, não têm esse direito, mas eles pedem, eles querem ir lá ver. Então eles iam lá na Theranos pra testar a máquina. Então eles desciam no porão onde ficava a máquina, essa impressora. Eu quase trouxe a minha, porque é bem parecida. Eles tiravam o sangue do dedo, eles colocavam na máquina, que na verdade não tinha nada, tava vazia, era só a carcaça da máquina. Ela botava, aí ela falava assim, vamos fazer um tour, galera. Aí descia um técnico de análises clínicas, pegava a amostra e fazia da maneira tradicional para ter um resultado o mais fidedigno possível. E na hora que terminava o tour, ela pegava e falava, olha, saiu o resultado da máquina, olha só aqui, olha, você é diabético mesmo, olha só, minha máquina funciona. Mas eles não viam o processo do começo ao fim, muito menos o que tinha dentro da máquina, que era nada. Em determinado ponto, não só os biólogos, mas os engenheiros também viram e falam assim, Elizabeth, ô Betinha, a gente tem que aumentar o tamanho dessa máquina para tentar fazer com que pelo menos alguns testes deem certo. E ela fala, aumentar, imagina. Não, tem que ser pequena. Eu quero que toda casa, toda pessoa tenha uma dessa em casa. Esse era o sonho dela, que todo mundo tivesse uma em casa. E não. Então ela fala que não. E aí entra a primeira tragédia desse caso. Ian Gibbons, ele trabalhou muitas das patentes da Elizabeth. Ele era PhD em Cambridge e ele se desentendeu com ela justamente porque ela tava maquiando e fazendo essas magiquinhas de falar que tava funcionando, que ainda não tava, mas que ela falava que um dia ia estar e que ele, como cientista, tava falando, desse jeito não vai
funcionar. Então, em 2013, o Ian Gibbons, ele é chamado pra testemunhar numa primeira desconfiança, num primeiro vislumbre da merda que eventualmente, mas bem aos poucos, em câmera lenta, bateria no ventilador. Ele é chamado pra testemunhar sobre o processo que envolvia as patentes da Theranos. Só que ele foi supostamente perseguido pra não testemunhar, ele foi assediado moralmente dentro da Theranos e quando chegou no dia dele testemunhar, ele cometeu suicídio. Essa foi a primeira vítima fatal da Theranos, da Elizabeth Holmes. Eventualmente, nas acusações nunca constou nada sobre mortes, mas definitivamente sangue na mão, literalmente, existiu. E começou com Ian Gibbons. A partir desse momento, a gente entra no ato quase que final, a paranoia da Elizabeth. E a partir desse momento, ela se cerca de advogados mais conhecidos dos Estados Unidos, de algo que se chama cease and desist, eu acho que é isso que chama em inglês, que é basicamente um gag order, uma coisa de você não pode falar sobre a empresa, você não pode falar mal da empresa, você não pode falar... É basicamente como se fosse assim, um serviço secreto. E todo mundo tem que assinar, inclusive a recepcionista do prédio tinha que assinar, que negócio que ela não podia falar nada. Essa paranoia vem acompanhada de mais publicidade. Esse é o modus operandi da Elizabeth Holmes. Toda vez que a merda tá chegando mais próximo do ventilador, mais ela faz publicidade. E é quando, em 2013, a Elizabeth Holmes vai no Arizona e fecha com uma rede chamada Walgreens, que é tipo um Walmart, pelo que entendi, uma coisa assim. Um negócio que as pessoas simplesmente podiam ir lá e fazer testes com a máquina dela. Tá funcionando. Meio que isso. Então ela começa com essa Walgreens, um golpe ousado, né, que ela vai começar a testar nas pessoas. Aliás, as primeiras pessoas que foram testadas antes dela levar pro Walgreens foram pessoas que eram pessoas em situação de rua. Então, muitos dos testes de verdade da máquina, quando foram feitos, não tem graça, não sei porque eu dei risada, mas davam positivo pra, tipo, doenças infecciosas do tipo hepatite, HIV, sífilis. Mas essa outra merda vai bater no ventilador daqui a pouco. Então, o simples humano podia ir lá, tudo mais, fazer o negócio. Só que pra isso, ela precisava virar lobista por um tempo. As pessoas, elas não podem simplesmente chegar no laboratório e falar: oi, eu quero fazer exame de tal coisa. Geralmente a pessoa passa no médico, o médico requer exame, a pessoa vai até o laboratório, faz exame e depois volta no médico. A Elizabeth Holmes, ela faz um lobby no Arizona pra criar uma lei ou criar um decreto, uma coisa desse tipo, pra que as pessoas não precisem ir ao médico pra requererem os próprios exames. E ela consegue. E é quando ela cria o cardápio Theranos, com aproximadamente 200 tipos de exames que a máquina supostamente faria. Mas como eu disse, a máquina não fazia, então ela tem que comprar, e ela compra, máquinas de outras empresas, como de uma que eu não sei dizer o nome, e quando eu digo eu dou risada porque é Siemens, máquinas da Siemens. As pessoas que começaram a ir nesse lugar, aliás, tinha até gift card, tipo, feliz aniversário, vai fazer teste. Mas enfim, as pessoas, elas conheciam, a maioria das pessoas conheciam o próprio histórico médico. E de repente, umas pessoas do tipo, que não tinham nada, começaram a dar positivo pra HIV, sífilis, hepatite, e a pessoa falava: mas não fiz nada pra ter, enfim, tá estranho. A pessoa ia fazer o exame da forma tradicional, via que tava errado. E aí foi quando as pessoas, a população do Arizona, começou a tomar conhecimento. População comum, Vale do Silício, tava meio surdinho ainda, mas foi quando a população comum começou a falar assim: acho que essa máquina tá com defeito. A Elizabeth Holmes também instruiu as técnicas de enfermagem que trabalhavam nessa qual que é o nome? Walgreens, a dizerem a seguinte frase: a gente vai tirar mais sangue de você, ou seja, vai tirar da forma tradicional, porque o exame que você pediu, ele exige um pouco mais de sangue, infelizmente. A gente tá desenvolvendo ainda, tudo bem? E aí ela usava nas máquinas tradicionais para dar resultados mais apurados, mas mesmo assim, muitos deles equivocados. Mais precisamente, 42,9%, e esse número vai ser importante daqui a pouco. Eu falei do neto de um cara lá, esse número vai ser importante. Em 2015, duas coisas acontecem que são importantes. A contratação do advogado chamado David Boies é um advogado mega pilantra, ele defendeu Harvey Weinstein, enfim, é outro true crime aí da outra história. Só que ele não é um bom advogado, na verdade ele é um bom bully. Tanto é que ele tem uma sócia, e essa sócia é o que faz o negócio continuar andando, que era a advogada da Hillary Clinton, que indicou essa advogada, enfim, esse escritório aí, pra Elizabeth Holmes, quando a Elizabeth Holmes ainda tava nas boas graças dos políticos e das pessoas. Ela seca dele, então, em 2015, e outra merda acontece em 2015, porque um jornalista do Arizona, jornalista investigativo da New Yorker
profiler, um tal de John C. publicou um artigo sobre Elizabeth Holmes dizendo que ela não parecia ter muito vocabulário científico nas palestras dela. Ela contava a história do tio, ela contava a história da agulha que ela tinha medo, mas quando se perguntava de ciência, geralmente a resposta dela era digna de 8ª série do ensino fundamental, segundo esse jornalista. Essas duas merdas batem aí no ventilador, mas só que ainda não é a diarreia toda. Ainda vai acontecer mais coisas, gente, pelo amor de Deus. Que novela. Eventualmente, lembra daquele neto que eu falei? Um tal de Schultz? Tyler Schultz, ele entra em contato com esse jornalista investigativo, com um telefone desses burn phone, uma coisa assim, e ele quer ser fonte anônima. No entanto, entre todas as coisas que ele conta pro jornalista, ele fala sobre erros que giravam em torno de 42,9%. Esse número, por que eu falei que era importante? Porque ele falou isso pra Elizabeth, antes de falar pro jornalista, e a Elizabeth já tava tão paranoica que o serviço de inteligência da Theranos conseguiu descobrir que o Tyler falou com o jornalista só pelo fato dele ter citado esse número e ter saído na notícia. Então, no dia seguinte, o Bois aparece na casa do Tyler e começa a, basicamente, agir como um animal pra cima do menino, e isso, segundo o próprio avô, diz que ele vai ter que aparecer em 30 dias pra se explicar judicialmente, mas a cada 30 dias eles desistem da ação. Isso no Brasil eles não poderiam fazer, tipo assim, mas a cada 30 dias eles desistem da ação e o menino tem que ficar pagando honorários, tanto é que os pais do Tyler têm que vender a casa deles pra pagar honorário advocatício de coisa que a Elizabeth entrava com a ação e desistia antes de começar, esse Tyler Schultz. Então, quando o Tyler é confrontado pela família dele, ele se torna provavelmente o primeiro e mais importante whistleblower da Theranos. Existiram vários, mas ele com certeza foi o mais proeminente. Até mesmo pela questão emotiva, porque o avô dele tentou acreditar até o final, né, na Elizabeth. Até depois que o advogado quase bateu no neto dele, ele queria acreditar na Elizabeth. Tadinho. Tem até depoimento do vô dele, eu fiquei morrendo de dó do velhinho. 4 de julho de 2015, o FDA, que segundo a minha amiga que tava me explicando essas coisas, é tipo uma Anvisa, aprova testes da Theranos. Testes não, teste. De apps. Era o que a máquina conseguia fazer naquele momento. E isso foi comemorado em grande estilo com uma música que se chama Can't Touch This. Já ouviu? Can't Touch This. Can't touch this. E ela dança e tudo mais, só que literalmente é a última vez que ela vai dançar, porque aí sim a merda bate no ventilador. Em 15 de outubro, o Wall Street Journal publica: Theranos tem tido problemas com testes de sangue. Theranos só fazia testes de sangue. Então, se a empresa que só faz uma coisa tem problema com a única coisa que ela faz, então provavelmente isso deve ter chocado muita gente que investiu na empresa até então. Na verdade, chocou o Vale do Silício. Dizem que foi a matéria que fez com que o Vale do Silício abrisse os olhos para a falta de normativas sobre startups. Ou seja, o fato de startups não terem que seguir regras que outras empresas seguem. Basicamente, foi isso que eu entendi sobre a moral da história desse negócio, que é quando a merda realmente bateu no ventilador. Eu tô falando de elevador, não sei porquê, mas no ventilador, enfim. E qual que foi a reação da Elizabeth? Toda vez que ela tem crise, ela tem um modus operandi: fazer publicidade. No dia que saiu essa matéria, ela foi em Harvard dar uma palestra, ela foi num programa de TV falar sobre a matéria, só que ela se limitava a falar sobre coisas não científicas. Então ela falava que as pessoas pensam que a pessoa é louca e depois a gente muda o mundo e a gente vira um gênio. Basicamente é essa a resposta dela, só que na parte científica realmente ela não diz nada, como se realmente ela não soubesse nada de ciência. Porque ela não foi pra faculdade. Ficou... Quantos semestres ela ficou? Não sei. A Elizabeth Holmes, então, finalmente é indiciada, denunciada na Justiça Federal e por 11 crimes, 11 acusações de fraude. Nenhuma ligada à morte ou ao diagnóstico errado, nenhuma. Ela foi, em 3 de janeiro de 2022, nesse ano, considerada pelo júri culpada de 4 dos 11 crimes que ela foi acusada. De tudo de fraude. E ela pode pegar uma pena que tá agendada pra 9 meses a partir de janeiro. Então, enfim, mais pra frente aí. De até 20 anos de prisão. Só que, pra eu pesquisar aqui pra vocês, eu fui atrás de advogado americano que fala sobre essas coisas e eles falaram que provavelmente ela vai pegar menos de 20 anos, que provavelmente, por bom comportamento, ela vai sair rapidamente e que, por mais que a divulgação seja Elizabeth Holmes foi de bilionária, self-made bilionária pra R$0, ela ainda tem uma boa grana e vai continuar tendo. O fim da Elizabeth Holmes pode ter sido diante da comunidade científica, mas não é bem o fim. Uma das coisas que as pessoas também comentam na internet ultimamente é o fato de ela terminou com aquele cara
tá com outro, ela teve um filho, e eles falam que ela teve o filho só pra ter mais simpatia das pessoas. Eu nem sabia que ela tinha tido filho, gente. Eu, sinceramente, acho que algumas coisas são, tipo assim, too much. É a minha opinião. Esse foi o primeiro caso que não é de homicídio direto, mas eu queria trazer porque chamou muito minha atenção. Eu não sei nada sobre várias coisas, eu queria contar pra vocês da maneira como eu entendi. Me corrijam nos comentários, por favor, porque eu gosto de aprender. Eu tô aqui contando casos, mas não necessariamente eu tô certo na minha pesquisa, porque a minha pesquisa é limitada. Então, corrijam se eu falei alguma merda, não tem problema. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei de pesquisar sobre, eu tive dificuldade pra falar sobre, porque é difícil, mas eu acho que ainda terão capítulos da vida da Elizabeth que serão públicos. Enfim, essa foi a minha impressão final. Eu indico muito o documentário que eu usei como pesquisa pra fazer o roteiro de hoje e explicar o que eu entendi sobre o caso, que é o documentário da HBO Max. Eu tirei essas informações todas, a maioria de lá. E tem alguns documentários muito bons também no YouTube, mas a maioria tá em inglês, mas eu também indico. É bem interessante. Nem todo true crime necessita ser de serial killer, né, gente? Até o próximo episódio. Tchau!